Olá, eu sou o Padre Marcelo e no meu horário livre, conforme eu tenho algumas disponibilidades de horário na minha agenda, nos meus dias livres, no horário de almoço, às vezes à noite, acordo um pouco mais cedo, gosto bastante de fazer artesanato, pintura em imagens de gesso. Como começou? Tudo começou na pandemia, mas isso é para um outro vídeo, para uma outra hora. Estou aqui para apresentar uma última pintura que eu fiz de São José, 40 centímetros a imagem, e porque também algumas pessoas me pediram. Então nós vamos começar a partir de agora uma sessão de vídeos para ensinar a pintar. Não sou profissional, existem pessoas muito mais capacitadas para isso no mercado, mas foi um hobby a partir da pandemia e que se tornou, querendo ou não, também uma fonte de renda, num valor não tão alto como algumas pessoas aí cobram, mas isso é cada um, na intenção também de que cada cristão, cada católico, de onde eu moro, de cidades da redondeza, possam adquirir uma peça de boa qualidade, uma peça bonita e que tenham acesso a isso na sua vida de oração. Então eu vou começar. Eu havia prometido que esse vídeo traria o passo a passo desde a impermeabilização, mas infelizmente o celular ficou muito carregado de vídeos e eu havia apagado a primeira parte, que é justamente a impermeabilização da peça e a pintura tanto do manto, da roupa do Menino Jesus, da túnica do Menino Jesus, quanto a pele, a cor pele, que um outro vídeo também eu vou ensinar como fazer, que eu também aprendi em um vídeo na internet. Mas então nós vamos começar a partir do manto de São José. Então eu peço desculpas àquelas pessoas que eu disse que iria fazer passo a passo até o final. Vai faltar essa primeira parte, que é a preparo, impermeabilização da imagem e a pintura tanto da pele, da cor pele, quanto da roupinha do Menino Jesus, mas que também dá para fazer numa próxima imagem do começo ao fim. Isso não é segredo nenhum, tá bom? Espero que vocês aproveitem, espero que ajude vocês na confecção de imagens, porque também eu aprendi na internet, vendo vídeos de vários artesãos, e eu de antemão agradeço cada um deles. Não sei se eles vão ver, se não vão ver, mas de qualquer forma, muitas técnicas aqui usadas eu aprendi de outras pessoas e não de mim mesmo, porque essas coisas a gente aprende, não nasce com isso não. Aproveitem e um bom vídeo, um bom acompanhamento passo a passo dessa imagem de São José de 40 centímetros, que ficou belíssima, e o resultado final eu mostro num outro vídeo. Até mais! Bom dia, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Aqui também tudo bem, graças a Deus. Bom, na quinta-feira eu terminei os stories do passo a passo das imagens de São José, deixando pronto então a cor pele das imagens, juntamente com a roupa do Menino Jesus. Hoje então me sobrou um tempinho e nós vamos dar continuidade à pintura do São José. Vou pintar a parte de fora, o manto, que é na cor caramelo. Então, quando estiver pronta, eu vou mostrar para vocês. Eu vou começar pintando, vocês já vão acompanhar pintando, e aí depois o processo pronto da primeira, e depois eu mostro as outras todas, tá bom? Para pintar áreas grandes assim, extensas, nós usamos um pincel um pouco mais largo, um pouco maior, para render o serviço, certo? A gente hidrata o pincel, hidrata um pouco a tinta e começa a passar na imagem. Posições sempre assim, olha, pinceladas largas, para aproveitar bem a tinta, cobrir bem. E ela rende muito. Lógico que depois, nos lugares menores,
nós trocamos o pincel, pegamos um pincel mais estreito para fazer os contornos. Mas, normalmente, eu uso esse pincel mais largo para fazer as áreas mais extensas. E aí o serviço rende mais, obviamente. Existe sempre a possibilidade da tinta ficar mais seca por conta do clima. É importante que a gente tenha sempre isso em vista, porque aqui na nossa região, interior de São Paulo, o calor é muito intenso e esses dias muito mais. Então, a tinta ela se resseca com muita facilidade. Por isso ela precisa sempre estar hidratada. Uma outra forma também seria pintar o interno do manto de dourado. Mas eu sempre estou optando por fazer uma cor única. Já que o dourado ele rouba bastante a atenção da imagem. Então, para que não fique uma imagem muito dourada, eu privilegio dessa forma. Então, como eu disse para vocês, nós usamos alguns tamanhos diferentes de pincéis, para que então a gente possa fazer o trabalho render. Olha como rendeu, tá vendo? Agora, olha que beleza. Isso é só a primeira demão. Agora a gente vem com o pincel mais estreito um pouquinho, especialmente onde a pintura já ficou pronta, na roupinha do Menino Jesus. E com o pincel menor, nós vamos então fechando a primeira parte. Que assim você... aquilo que a gente chama de encontro das cores, você evita que uma cor ultrapasse a linha da outra e sujando a peça, e você tem que refazer aquilo que você fez. Então daqui a pouco eu mostro para vocês o resultado da primeira demão deste São José, certo? Muito bem, então aqui primeira demão pronta. Vocês viram que eu tenho as outras 3 para fazer. Eu só fiz essa para vocês acompanharem. Obviamente eu vou passar para as outras até que a tinta fique bem sequinha. Se bem que é aquilo que eu disse para vocês, né? Nós vivemos aqui num lugar muito quente. Então ela já está seca e eu poderia passar a segunda demão tranquilamente. E aonde tem o encontro das tintas, vocês podem reparar, olha aqui, ó. Ah, mas você manchou, você passou. Verdade, mas você não se esqueça que depois aqui nós vamos fazer o friso dourado nessa parte toda. Então não vai ser um problema ter pego aqui. Ah, mas e aqui? Aqui você tem que lembrar, você tem que lembrar que a cor é mais escura, é o roxo. Então o roxo vai tapar com certeza, com facilidade, essas manchas. Eu disse para vocês que eu tenho tremor essencial, então às vezes, aqui eu passei também, tá vendo? Às vezes o encontro das tintas fica assim mesmo, mas depois eu corrijo automaticamente. Então pessoal, aqui eu fiz alguma coisa diferente daquilo que eu falei para vocês que eu ia fazer, que eu ia pintar todas primeiro para depois mostrar para vocês. Eu passei uma segunda demão nessa mesma imagem do São José, tô terminando agora, para mostrar para vocês a diferença, já que vocês têm aí a primeira demão, a diferença de uma demão para outra. Olha como a peça já ficou assim, bem mais fechada, a cor ficou bem mais bonita, tá vendo? Claro que num dos primeiros vídeos eu disse para vocês que o mínimo são 3 demãos. No caso desse São José, provavelmente ele vai precisar de mais uma demão. Mas já na segunda demão, olha como fechou bem a cor. Que bonita que ela já ficou essa cor, tá bom? Então aqui eu encerro, depois eu volto com o resultado das 4. Então pessoal, depois da terceira demão, aqui eu estou mostrando para vocês já a imagem com a terceira demão de tinta. Tem alguns pontos que eu vou precisar vir com o pincel e dar uma fechada, ainda tem algum pontinho. Não vai precisar passar 3 demãos, 4 demãos nela toda, mas em alguns pontos sim. A tinta que eu usei foi
a tinta cor caramelo da Acrylex, estilo acrílica fosca. As minhas tintas são todas foscas, não são brilhantes. Às vezes eu uso alguma coisa para dar um pouco de brilho, mas não em toda a imagem. Esse é um pouquinho o meu jeito de pintar. Atrás vocês podem ver as outras, tá? Já estão passadas 2 demãos, eu vou passar a 3ª demão e depois eu volto para a gente dar continuidade. Eu tava aqui, pessoal, e olhei para o São José e pensei assim, poxa vida, mas tá muito pastel, tá muito rígido, muito duro esse manto. E aí eu pensei, como eu vou dar movimento para esse manto? E eu me recordei que eu tenho uma tinta aqui da Decorfix, acrílica metálica, cor ouro velho. E quando eu pus as 2 próximas, elas são idênticas. Aí eu pensei, poxa, acho que vai dar uma leveza, vai dar um brilho no manto do São José. E veja bem como ficou lindo, que beleza que ficou. Dá uma olhada no brilho da parte interna do manto de São José. Então eu decidi que eu vou fazer em todos os 4 desse modelo. Muito bem, então agora chegamos no roxo, que é a roupa interna do São José. Eu quero mostrar para vocês aqui, já estão prontas. Olha, uma, aqui tem outra 2, aqui tem outra 3 e lá atrás 4. Então são as 4 que agora vão receber o roxo. E como nos outros stories, eu vou fazer um pedaço para vocês e depois eu trago. Só que essa eu vou trazer apenas pronta na 3ª demão, para vocês verem como ficou o roxo, tá? Então eu vou trazer a 1ª demão, mostro para vocês, e depois, só quando eu terminar a 3ª demão. A tinta que eu escolhi, como eu disse para vocês a semana passada, eu escolhi a tinta violeta escuro, também da Acrylex, fosca, porque a comunidade que vai receber essas imagens, ela decidiu pelo roxo, mas eu já fiz também, e você pode procurar aí na minha bio, eu já fiz essa mesma imagem em verde, aqui verde ao invés de roxo. Mas então agora vamos começar. Só um pouquinho para vocês verem como é que vai ficar. Olha lá o roxo. E aí eu paro, interrompo, porque como é um espaço menor, eu preciso de mais atenção. E aqui então o resultado da 1ª demão da tinta roxa na roupa do São José. Tá muito molhada ainda, vocês podem perceber. A cor vai mudar um pouquinho, mas ela vai ficar muito bonita.
Especialmente o destaque depois para os frisos dourados que a gente faz assim na roupa. Como eu disse para vocês, então tá aqui o São José. Falta então agora, bom, os 4 antes, para que vocês possam ver, né? Os 4, olha que coisa mais linda que tá ficando. Então agora o que falta? Falta aqui a base e o chão, respectivamente cinza e a cor base. Eu faço uma cor e depois passo betume, tá? Em todas elas. Falta o cabelo, tanto do Menino Jesus quanto do São José, a barba, o lírio e a gola. A gola também sai no dourado. Ah, também a cruz na mão do Menino Jesus. Então só falta isso para eu terminar a peça. A gente vai passar para vocês rapidinho como vai ser o processo. Então aqui a gente está passando cinza. Como é que a gente faz a cor cinza? Vocês podem me perguntar. A cor cinza é simples demais. Você pega o branco e aí você pinga 1 ou 2 cores do preto e pronto, você obtém a cor cinza. Obviamente que você escolhe o grau do cinza que você quer, né? Se você quer mais cinza, menos cinza, aí vai a seu critério, tá bom? Então, e agora eu vou fazer a cor da base, porém é bom que a gente entenda o seguinte: a cor que eu faço essa é uma cor fabricada por mim, tá? Na verdade eu cubro essa parte da base com esse marrom, é um marrom puxado pro camurça, para que seja base para depois o betume, né? E aí depois a gente faz o betume, a base vai ficar imitando madeira, como se fosse uma madeira. Eu vou fazer essa parte, depois que tiver sequinho eu faço a outra para vocês verem, certo? Então, eu passo aqui fazendo os recortes entre o cinza, que tem um degrauzinho aqui, olha, na imagem. Então, a partir desse degrau, a gente põe o marrom. E aí eu não esparramo tanto, não espalho tanto essa tinta, é diferente das outras. Como fui eu que fiz, eu deixo um pouquinho mais líquida, até mesmo para ela poder tapar um pouco o cinza. E aí então eu faço com um pincel menor os recortes e com o outro maior agora o restante da base, que aí rende mais, certo? Muito bem, então vou passar o betume. Vocês podem ver que ficou alguma falha, às vezes você fala assim, nossa, mas ficou falha. É verdade, aqui eu passo 2 demãos, porque o betume na verdade vai tapar essas falhas. E a gente vai com o pincel numa posição única para marcar como se fosse de fato os veios da madeira. Então eu vou fazer a parte mais larga para vocês verem e depois eu desligo e trago pronto essa parte de baixo das 4 imagens para vocês verem, tá bom? Então vamos lá. Então eu pego aqui, ó, eu puxo, mas eu puxo bastante mesmo, até começar a aparecer os veios. Faço toda a parte mais larga primeiro, que não tem perigo de pegar na tinta. Olha, então é assim em toda a circunferência da base, tá bom? Olha como ficou bonito. E aqui então nós temos um panorama geral das 4 imagens. A cor tá meio diferenciada por conta da luz, eu estou contra a luz, por isso que não dá para ver bem. Olha, as 4. Que bonitas. E vamos ao detalhe então. Como eu disse para vocês, eu ia mostrar o detalhe. Detalhe então, o que eu fiz agora? Cinza e a base. Porque eu já tinha terminado o roxo. Falta então cabelo, barba, o rosto, cabelo, lírio.
Muito bem, para o cabelo do São José e a barba do São José, eu vou passar o siena natural. Eu gosto muito dessa cor para dar um destaque no São José. Então, da Acrylex, acrílica fosca, siena natural. Não sei se vocês já devem ter reparado, eu aproveitei o amarelo do cabelo do menino Jesus, o amarelo do cabelo, e também já passei na gola, tanto do menino Jesus quanto no José, e já marquei a sobrancelha do menino Jesus também para depois encerrar. Vocês vão ver que não fica dessa cor pálida, vocês vão ver por quê, eu vou ensinar para vocês por quê. Então vamos lá, siena natural no cabelo de São José. Então, pessoal, eu cheguei praticamente no final da pintura da imagem de São José, das tintas. Falta apenas o lírio, que a gente vai usar o branco e o verde, um pouquinho de dourado também, e a cruz que o menino Jesus segura, que é também um marrom mais claro, e eu envelheço com o gel envelhecedor, que também é o meu pulo do gato para cabelo e sobrancelha e fundo de olho. Então o nosso cabelo não é um cabelo opaco, ele tem brilho. Então eu costumo fazer o quê? Eu costumo diluir o Betume Colors Mahogany e passo na imagem. Passo no cabelo da imagem, também na sobrancelha e também nesse fundo do olho que a gente faz a marca do fundo do olho, eu faço com esse mesmo Betume Mahogany, bem levinho, só para marcar o olho. Então eu vou passar para vocês verem a diferença, porque o que acontece? Se a gente deixa desse jeito e passa o betume, é essa cor que vai ficar. Vai ficar uma cor meio opaco. A ideia é ter brilho o cabelo, como o nosso cabelo tem brilho, né? Por isso, então, eu passo. Você vai ver a diferença. Muito bem, então o que eu faço? Eu diluo bastante o Mahogany com água. É o gel envelhecedor, tá bom? O Mahogany. E aí eu vou passando, pincelando no cabelo. Vou virar, porque aí na tela fica melhor vocês verem assim, tá vendo? Eu vou pincelando e dando um brilho, então, no cabelo. As minhas imagens todas eu uso, raramente eu não uso o Mahogany, tá certo? Ele não tira a cor, não vai tirar a cor, vai manter a mesma cor, mas ele vai dar um brilho que é próprio dos nossos cabelos, certo? E aqui então, pessoal, um comparativo para vocês perceberem a diferença. Olha, esse São José está sem o Betume Colors Mahogany, certo? E esse já pronto com o Betume Colors Mahogany. E aí, o que vocês acharam? Esse daqui é meu pulo do gato, certo? Nem é todo mundo que usa. Tem gente que não usa, que usa para outra coisa. Eu gosto, olha, sem e com. E aí, diz pra mim, o que vocês acharam? Então, pessoal, eu vou tentar agora mostrar para vocês, porque é mais difícil, especialmente por causa da posição. Aqui normalmente eu mexo com a peça, eu mudo a peça de posição, ela não fica assim. Mas eu vou tentar mostrar para vocês como eu faço o fundo do olho, o olho e o fundo do olho. O fundo do olho vai ser mais difícil, porque eu não tenho aparelhos certos para fazer. Mas então eu vou ter, para que vocês entendam. Então, branco,
dentro do olho a gente cobre tudo com branco. Para fazer esse branco próprio, ó, aqui eu já manchei, tá vendo? Porque não é a posição que eu costumo fazer. E para que vocês também possam ver, senão vocês não vão conseguir ver. Então eu vou fazer só um pouquinho para vocês verem e depois eu trago pronto. Um pincel. Pessoal, então tá aqui, olha, o fundo do olho, dá para ver mais ou menos, porque eu tô contra a luz, eu dei uma manchada, tá vendo? Preciso corrigir com a cor pele. Também a sobrancelha aqui tá falhando. E eu falei o número do pincel para vocês, eu falei 3, 4 ou 5, mas é 3, 4 ou 5 zeros. É 000, ou então 4 zeros, ou então 5 zeros. O número eu não sei exatamente, porque o meu já saiu a numeração aqui, tá bom? Mas 3 zeros, 4 zeros já dá para fazer. Bom, pessoal, então não tem como eu fazer o processo do olho para vocês, como eu coloquei no stories anterior. Porém, eu vou mostrar para vocês o resultado, então, do rosto de cada um deles, o resultado final do rosto de cada São José, já com as bocas pintadas também, tá bom? Aqui o terceiro e o último, prontinho. O menino Jesus também com a boquinha pintada. Pode ser que você fala assim, ah, mas manchou a boca. É verdade, mas depois quando você passa o betume, ele dá uma suavizada naquele vermelhinho, né? Naquele cor de rosinha do menino Jesus. Bom, a cruz também pintada. Logo faltam apenas o lírio e os contornos em dourado. Volto com a imagem pronta agora para vocês. Bom, então aqui, pessoal, eu tô finalizando a peça, só mostrando um pedacinho do dourado para vocês. Eu já fiz na peça toda. Aqui é o finzinho mesmo, tá bom? Só para vocês entenderem um pouquinho como finaliza o dourado, o friso dourado em toda a peça, tá bom? Bem, pessoal, então aqui o resultado final da pintura do São José, certo? Primeiro, essa é a parte geral em todas as imagens. Finalizada então a pintura, uma geral, eu vou fazer uma circular para vocês verem. Reparem os detalhes em dourado. Finalizando a peça, ao redor de todo o manto. Olha. Bom, agora começa então uma nova etapa para o final da peça. Aqui a gente finalizou a pintura para vocês, certo?